E aí, jovens, tudo certo com vocês? Vamos estudar um pouquinho? Então, elaborei 20 questões relativas à segurança na internet, lá de acordo com a cartilha de segurança para a internet, cartilha.cert.br. Esse material, então, esse simulado, ele está disponível, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E a partir de agora, então, a gente vai resolver essas questões que foram elaboradas por mim. Então, se tu quiser dar uma pausa no vídeo agora que tu viu o link ali embaixo, quer baixar, quer resolver antes, pode ir lá então, pausa o vídeo, vai lá resolver, depois volta aqui e resolve comigo. Certo, gente? Então temos essa aqui, a primeira questão elaborada aqui. É um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos de engenharia social. A engenharia social, né? Então são técnicas utilizadas para enganar alguém, enganar alguma pessoa, alguém que quer se passar por quem ela não é. Para atrair a atenção do usuário, as mensagens apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade e serviços, a imagem de pessoas e assuntos em destaque no momento. Qual fraude está sendo descrita? É furto de identidade, phishing, farming, hoax ou war? Resposta aqui então é letra B, phishing. Então phishing é esse tipo de fraude, certo? Onde o golpista ele vai largar uma isca e vai tentar pescar então essa pessoa, tentar pescar uma vítima. Questão número 2 é um tipo específico de phishing que envolve a redireção de navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no serviço DNS. O serviço DNS é o quê? É aquele que a gente digita então no nosso navegador um determinado endereço, por exemplo, g1.com, globo.com, e a gente manda esse endereço para um servidor, e esse servidor ele vai nos responder então com o IP desse site. Então esse tipo aqui de phishing, ele vai alterar esse IP, ao invés de retornar para o usuário, quem está pedindo então o IP corretamente, ele vai responder então um IP de um site falso e vai redirecionar o usuário para outro. O tipo aqui então vai ser a letra C, farming. Número 3, como se chama a técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra? Isso aqui então é o e-mail spoofing, letra B. Então ele é uma falsificação de e-mail, ele vai falsificar o escopo do e-mail para aparentar que ele foi enviado de uma outra pessoa autêntica. Número 4, intercepção de tráfego é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores, por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers, certo? Então são esses programas que utilizam para a interceptação do tráfego, ou seja, interceptar o que está entrando e saindo desse tráfego, essas informações. Então, o programa que faz isso são chamados então de sniffer. Questão número 5. Um ataque D consiste em adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha, e assim executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios deste usuário. Qual da alternativa preenche corretamente a lacuna? Resposta aqui, letra C, força bruta. Então a força bruta ela vai consistir em adivinhar por tentativa um erro, é o nome de usuário e senha. Então é por isso que a gente precisa elaborar bem nosso usuário, nossa senha para determinado sistema, porque existe esse tipo de ataque lá de força bruta. Questão número 6. Na negação de serviço, melhor falando, negação de serviço ou DOS, é uma técnica pela qual um atacante utiliza para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. Já no ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, o atacante utiliza então, e a resposta aqui então, a diferença é que no DOS a gente vai atacar, a gente não, os hackers, certo? O hacker então vai atacar com um computador. E aqui a gente utiliza, então, o hacker vai utilizar um conjunto de computadores. Então o gabarito aqui vai ser a letra D de dado. Questão número 7 agora. Como são chamados os programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador? Estamos falando de um malware. Letra B de bola, então malware é isso, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas. Número 8. É um programa ou parte de um programa de um computador
normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, ele depende da execução do programa do arquivo hospedeiro, ou seja, para que seu computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Qual ameaça foi descrita? Está descrevendo aqui o vírus, letra D. A gente então acha que tudo é vírus, todo programa malicioso que a gente baixa é vírus, não, temos diferenças. O vírus é esse então que ele vai se anexar a um arquivo do teu computador e ele vai se propagar então quando esse arquivo for executado. Então o gabarito aqui vai ser a letra D de dado. Número 9. O é um programa capaz de se propagar automaticamente, então é diferente do vírus, automaticamente ele não precisa ser executado, ele automaticamente ele vai se propagar. Pelas redes enviando cópias de si mesmo para um computador, o que preenche essa lacuna então vai ser a letra A, o worm, ele é semelhante ao vírus, porém diferente do vírus ele não precisa ser executado para realizar essa propagação. Número 10. Qual é o programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente? Essa questão aqui ela está falando do bot. Letra B, ele tem também essa semelhança com o worm e com o vírus. A diferença é que ele pode ser acessado remotamente pelo invasor. Então o hacker ele pode acessar o teu computador através de um bot. Número 11. Chamado de rede de robôs ou rede zumbi, é utilizado por atacantes para ataques DDoS. Como se chama? Se chama botnet, então. Quando a gente tem uma rede de bots, a gente acabou de falar ali do bot, certo? Que ele um atacante ele pode retornar ao teu computador, ele pode ser utilizado, certo? Essa bot. Quando a gente tem uma rede, então diversos computadores, a gente tem uma botnet, uma rede de bots. Essa rede é chamada de robôs ou rede zumbi. E por que ela é utilizada para atacantes em DDoS? Porque o DDoS nada mais é do que enviar vários pedidos para um determinado servidor, certo? Então os bots são utilizados para isso. Remotamente os bots vão enviar esses pedidos para um determinado servidor e o servidor vai receber tantos pedidos, não vai conseguir atender todos esses pedidos de acesso e vai acabar saindo do ar. É assim que funciona o DDoS e é assim que é utilizado então uma botnet, uma rede de bots. Número 12. Qual é o programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros? A alternativa correta aqui é o spyware, né? Tem essa palavrinha aqui no início, spy. É um programa espião. Então ele é projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiras. Ele vai espionar então a pessoa que foi infectada e vai enviar essas informações para terceiros para o próprio hacker. Número 13. Pedrinho notou em seu computador um aviso do antivírus que ele havia sido infectado, na verdade, aqui, ó. Ele havia sido infectado. Ele não se importou e continuou trabalhando. Após determinado período, ele notou um software exibindo anúncios relacionados às pesquisas que ele havia feito no Google, com qual malware Pedrinho foi infectado. O que aconteceu então? Ele foi infectado e esse malware começou a espionar ele. Já sabemos então que é um tipo de spyware. Ele começou a espionar então e começou a exibir anúncios direcionados a pesquisas que o Pedrinho acabou fazendo aqui. O spyware que faz isso é a letra A, o adware. O adware então é esse AD, é de propaganda, certo? É de anúncio. Esse adware então ele vai espionar a pessoa infectada e vai começar a exibir anúncios direcionados ao usuário infectado. Número 14 são dois tipos de spywares. O que capta as entradas do teclado e o capta o que está sendo visto e selecionado na tela do computador. Ele está falando aqui então do keylogger e do screenlogger, certo? Então o keylogger ele vai captar o que o usuário está digitando e o screenlogger ele é um outro tipo de malware, um outro tipo de spyware. Ele vai captar o que está sendo exibido na tela e onde que o usuário está clicando na tela. Questão 15. Ou é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador prometido. Estamos falando aqui em conjunto. E quando a gente lembra de conjunto, lembra de quê? De kit. Certo? Então essa questão está falando aqui da letra A, do rootkit. Nós temos então um kit aqui, ó. Um conjunto então de programas e de técnicas. Número 16. Qual é o programa que permite o retorno de um invasor
a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. O gabarito aqui, backdoor, então, lembre, backdoor, porta dos fundos, certo? Então, essa porta dos fundos, esse backdoor, ele vai permitir o retorno de um atacante, certo? Para o computador infectado. Número 17, uma determinada prefeitura teve seus computadores infectados. Faltou a palavrinha. Ao ligar suas máquinas, exibe um aviso de que os arquivos foram criptografados e se não realizar determinado pagamento em bitcoins até um certo prazo, tudo será apagado. Qual malware infectou as máquinas dessa prefeitura? Então foi um ransomware que atacou essa prefeitura, certo? O ransomware, então, ele vai criptografar os arquivos de um determinado computador, uma rede de computadores, vai criptografar tudo e vai determinar um prazo. A pessoa infectada, então, vai ter que pagar uma determinada quantia. Geralmente essa quantia é pedida em bitcoins, é uma moeda virtual, e essa moeda ela é sempre pedida assim em bitcoins porque ela não pode ser rastreada. Não é igual como se fosse uma conta bancária lá onde o banco, o governo, ele pode rastrear para onde está indo aquele dinheiro. Os bitcoins não funcionam assim, certo? Então, se não realizar o pagamento disso, dentro desse prazo, o próprio ransomware ele vai realizar então a exclusão de todos esses arquivos, todas essas informações da pessoa que foi atacada, foi atingida. Número 18. Em relação às contas e senhas, analise as assertivas. Primeiro, certifique-se, então, em relação a contas e senhas. Certifique-se de não estar sendo observado ao digitar suas senhas. Correto. Não forneça suas senhas para outra pessoa. Até aqui está correto. Aí depois começa o erro, exceto se alguém for de confiança. Não, em nenhuma hipótese devemos fornecer as nossas senhas para outra pessoa. Altere a sua senha sempre que julgar necessário. Correto, então. Quais estão corretas? Letra C, afirmação 1 e 3 está correta. Número 19. Alguns elementos que você não deve usar na elaboração de suas senhas. Primeiro, qualquer tipo de dado pessoal, correto? A gente nunca coloca dados pessoais quando o atacante vai tentar acessar, fazer aquele ataque de força bruta que eu falei lá no início. A primeira coisa que ele vai tentar para elaborar uma senha são dados pessoais de quem está sendo atacado, certo? Sequências de teclado também não pode ser utilizado. É para fazer um X aqui, na verdade. Nunca se utiliza sequência, né? É muito óbvio, então. Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Caracteres aleatórios. A gente usa, sim, caracteres aleatórios em uma senha. Então, isso aqui a gente deve utilizar em uma senha. Palavras que façam parte de listas publicamente conhecidas também a gente não deve utilizar isso. Então, gabarito, letra 1, 2 e 4 estão corretas. A gente não deve utilizar estas informações aqui. Dado pessoal, sequências e palavras que falam listas publicamente conhecidas. Questão número 20, nossa última questão aqui então no nosso simulado. A criptografia de chaves assimétricas utiliza duas chaves distintas. Uma que pode ser livremente divulgada e uma que deve ser mantida em segredo por seu dono. Gabarito então aqui, letra B, pública e privada. A criptografia de chaves assimétricas, então como é que funciona? A gente vai utilizar então uma chave pública para cifrar as mensagens. Por exemplo, se eu vou mandar uma mensagem para ti, criptografada, eu vou utilizar a tua chave pública e vou criptografar essa mensagem, vou cifrar essa mensagem. Quando tu receber esse arquivo, tu vai utilizar a tua chave privada para descriptografar esse arquivo, porque essa chave privada está só contigo, só tu vai poder descriptografar essa mensagem. Certo, gente? Então foram aqui nosso simuladinho então com 20 questões sobre segurança na internet. Se tu curtiu, dá um like aí no vídeo, então não esquece também de se inscrever e se tem algo a acrescentar, comenta aí embaixo, certo? Até mais!